Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo de hoje vai ser bem diferente aí do normal do canal, que eu trago sempre react aqui pra vocês. Só que eu prometi que eu ia trazer quando completasse 2.000 inscritos uma tier list, e de início já vou começar agradecendo vocês. Muito obrigado aí por estarem me acompanhando, estarem sempre comentando meus vídeos, me tirando as dúvidas e me ajudando em tudo que eu preciso aqui. Vocês aí que estão fazendo meu canal crescer, e eu sou muito grato a todo mundo aí que está sempre me acompanhando. Se não fosse vocês eu não tava aqui com certeza, cara. Vocês me ajudam demais mesmo, fico muito feliz mesmo. E agora voltando ao assunto principal do vídeo, vai ser uma tier list de One Piece. Mas João, como tu vai fazer uma tier list de One Piece se tu nunca assistiu o anime? É isso mesmo, vocês leram a descrição muito bem. É assim mesmo que eu vou fazer. E galera, eu nunca assisti o anime, eu nunca assisti One Piece. O embasamento que eu tenho assim de conhecimento do anime é vindo de vídeos de react que eu assisto aqui, de informações que vocês me passam, de discussões que a gente faz nos comentários. Por isso que eu resolvi, eu achei que chegou a um ponto que mesmo sem assistir o anime, eu já tinha uma base interessante pra tentar fazer uma tier list. Eu achei que vocês também gostariam, e eu gosto desse tipo de coisa, de ranquear níveis de poder de personagens. Então eu pensei em trazer isso aqui pra vocês e eu acho que vocês vão gostar bastante. Sobre a minha tier list, galera, já vou avisando vocês que com certeza vai ter muita crítica vindo de vocês mesmo. Até tu agora que tá me assistindo, que tá pensando, não cara, eu tenho certeza que ele vai sair bem, tenho certeza que a tier list dele vai ser boa, tenho certeza, mesmo ele não tendo assistido, eu confio. Não, pode ter certeza que tu também vai me criticar, todo mundo vai criticar, e eu vou dizer o porquê. Porque eu assisti já vários reacts aqui no canal de tier list de outros personagens, não, de outros caras que fizeram no YouTube. E, cara, eles foram criticados demais. O Bruno mesmo, do canal Bruno Bandeira, ele teve que refazer partes da tier list dele, mudando algumas ideias e adicionando alguns personagens que ele tinha esquecido, porque não tem como, cara. É uma parada realmente muito difícil de se criar. Tanto que os próprios caras que assistem o anime, que leram o mangá, que estão frequentemente discutindo o assunto, foram drasticamente criticados sobre isso. E também é normal, porque, primeiro, o anime tá sempre mudando o nível de poder. A tier list deles tem 3 meses, se eu não me engano, de publicação, do canal Mangaka e do Bruno Bandeira. E hoje, com certeza, o poder de alguns personagens dessa tier list dele aumentaram. Só que a galera ainda, até agora, é capaz de ir lá, ver o vídeo pela primeira vez e criticar, por causa que agora é diferente. Se duvidar, daqui a 2 anos vão lá e vão criticar, porque não é o que eles estão vendo. As pessoas às vezes se esquecem que o que elas estão vendo não são necessariamente atual. E mesmo quando é atual, não tem como concordar 100%. Você sabe muito bem que eu faço todo dia enquetes na comunidade de batalha dos personagens. E ainda assim, tem sempre discussão. Tem sempre aquela coisa do meu personagem que eu quero que ganhe por causa que tal motivo. Sabe, mesmo que tu tenha motivo, sempre vai ter gente que vai discordar de ti. Mesmo que eu botar uma luta drasticamente ridícula de fácil para um personagem, vai ter sempre quem vai votar no contrário. Então é normal que sempre vai ter crítica. E já vou avisando que o meu vídeo vai ter muito mais crítica que o normal. E não é por causa que eu vou me sair mal, porque eu acredito que eu não vou me sair tão mal. É por causa que o meu tipo de tier list vai ser diferente do que esses outros 2 canais que eu dei de exemplo aqui, que é o do Mangaka e do Bruno Bandeira. A minha tier list, ela vai ter 13 posições, e essas posições vão ser embasadas em letras. E eu vou explicar muito bem pra vocês como funciona. Bom, agora vocês devem estar vendo a minha tier list aí. Vai ser assim, olha, como vocês devem estar vendo, tem a letra lá embaixo D+, depois C-, C, C+, B-, B, B+, e assim por diante. Só que aí vocês estão vendo que não tem as 13 que eu falei que ia ter. Por quê? Por causa senão a imagem dos personagens ia ficar muito pequena. Então eu fiz só até o A+, depois tem os últimos rankings que são os mais poderosos ali depois do A+, que é o S-, o S e o S+, que eu vou mostrar, eu vou colocar ele na tela só depois que eu acabar esse ranking até o A+. Por que eu fiz a classificação desse jeito? Por causa que eu acho melhor, distribui mais personagens, sabe? Não fica aquela coisa de um monte de personagem no mesmo lugar sem tu saber a minha opinião do qual eu realmente acho mais forte. Porque quando eu assisti a tier list deles, eu não gostei só da parte que eles pegavam tipo um personagem A e personagem B, botavam em 90 alto e não falavam qual na verdade os 2 acham mais poderosos, sendo que eu assistindo achava que tinha, não, aquele dali é mais poderoso porque ele tá em 90 alto do lado desse daí, era pra estar no, sei lá, 89, 88, entendeu? Eu vou classificar desse jeito pra conseguir dar uma variação maior aí nos poderes, pra vocês entenderem melhor como funciona a minha opinião aqui dentro do nível de poder deles. Acredito que pra maioria não é difícil de entender as letras, mas como pode ser que pra alguns seja, eu vou explicar como funciona. Imaginem como se a letra D+ fosse o número 1 e o número 1 fosse o poder mais baixo e ele fosse aumentando a cada letra de cima, entendeu? C- seria 2, C seria 3,
C+, seria 4 e assim por diante até o número 13, que seria o mais poderoso. Para quem não quiser imaginar as letras, pode imaginar os números que dá na mesma forma. O meu plano inicial era começar pelo D, para ficar tudo igualado, sabe? 3 ranks assim por letra. Só que não deu para começar, por causa que eu fui deixando, né? Porque eu tive que fazer várias análises aí antes de começar a fazer a minha tier list de verdade, e isso acabou mudando ranks de alguns personagens, porque eu fui aprendendo coisas novas sobre ele, por exemplo. Então acabou mudando os ranks e os ranks acabaram diminuindo. Como os ranks são muitos em quantidades, vocês vão perceber que a maioria dos ranks, os personagens vão estar, tipo, muito pouca diferença assim um do outro pro de cima do rank. É aquela coisa, por exemplo, Aokiji e Akainu, para vocês entenderem, vamos supor a batalha deles. É aquela coisa, saiu o Akainu vencedor, mas o Aokiji tá ali, ó, milimetricamente abaixo dele, entendeu? Vocês vão perceber isso muito durante alguns personagens aqui. E também pode ser que tenha na mesma linha aí da lista, pode ser que tenha algum personagem que já perdeu para outro. Eu vou tentar explicar alguns que possa ter acontecido isso, mas caso algum tenha acontecido e eu não explique, isso pode ser porque a diferença de poder deles não é muito grande, e só que a diferença que eu imagino do poder deles pra de cima é menor do que a de baixo, entendeu? Bom, mas vamos parar de enrolação então, já tô há muito tempo enrolando aqui, vocês devem estar loucos que eu começo essa tier list, mas já vou avisando, se vocês estiverem gostando desse vídeo aqui, deixa um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações, e bora pra nossa tier list. Bom galera, eu vou começar no rank D+, que eu vou colocar, avisando também, eu vou colocar todos os personagens na hora, já vou avisar todos que vão estar na lista, não vou falar um e falar um pouco, eu vou colocar todos e depois vou falar um pouco sobre eles. No rank D+, vai começar com Bartolomeu, Bellamy, Killer e Elisabelo. Cara, o Bartolomeu tá nesse rank porque ele, apesar de ter aquela Akuma no Mi poderosa que ele tem, ele não demonstra, ao meu ver, um poder de batalha físico tão forte, tão poderoso. Ele tem aquela Akuma no Mi que é apelada demais. Só que, apesar dela servir para ataque também, qualquer adversário assim que já seja um pouco, vamos dizer, mais inteligente em estratégia de batalha, ou até mais poderoso que ele, já consegue subjugar ele de certo modo. E não é um caso muito diferente também do Elisabelo, porque diz que ele tem aquele soco, né? Aquele soco que é capaz de nocautear até um Yonko. Só que aquele soco demora demais pra carregar, tipo, se eu não me engano, acho que é 1 hora pro soco carregar. E aí eu fico pensando, cara, isso não dá muita brecha pra que ele seja atacado nesse meio tempo, ou nem que ele seja atacado, mas que ele ainda possa errar esse soco, porque vamos levar em consideração que ele não é tão poderoso quanto o Yonko, mesmo que o soco derrube o Yonko poderia desviar desse soco com certa facilidade, a não ser que estivesse sendo distraído de algum jeito, né? E o Bellamy também eu imagino que seja aí bem comparado lado a lado aí, talvez com o Bartolomeu. E o Killer aí até que apareceu dando uma luta meio que interessante contra o Zoro, só que foi um 2 contra 1, né? E meio que ele acabou perdendo fácil ali depois pro Zoro, então tipo, não imagino ele mais poderoso que quem esteja acima desse rank. E agora vamos pro rank C- então, no C- vai entrar Brock e Nico Robin. De início já vou falar pra vocês por que nessa lista, já falo desde agora, não vai ter mais nenhum tripulante do grupo do Luffy, a não ser o próprio Luffy, é claro, né? Porque eu não conheço muito do poder deles. Por exemplo, a Nami. A Nami ganhou aquela nuvem lá da Big Mom, que dizem que é muito poderosa e deu um up muito grande no poder dela, mas eu ainda não sei o nível de poder dela, não vi nada sobre, tanto que eu não assisto anime, como vocês sabem, eu sei só por vídeos, e eu não vi nada de muito grande assim, ou de que eu possa trazer pra cá, tanto dela quanto de alguns outros personagens aí da tripulação dele. Então é por isso que eu só trouxe o Brock e o Nico Robin, e eu vou explicar pra vocês porque eles estão nessa tier list. E assim, vamos começar em primeiro lugar pelo Brock. E olha, assim, o Brock, eu imagino que ele mereça estar aqui nessa tier list, tanto com a Nico Robin quanto ele, porque, cara, ele deu ali uma... Não, claro, não foi assim, não fez uma grande mudança na história aquela luta dele contra a Big Mom, mas ele aguentar ali certos minutos de porrada ali com a Big Mom, meio que dá a entender que ele lutando a sério, ele é um cara que dá pra pensar que ele possa ser um certo desafio. E eu imagino que pra esses caras, principalmente aí que estão abaixo deles, ele seria um desafio ali numa batalha sério. E a Nico Robin também, cara. Até onde eu sei, eu nunca vi uma batalha dela na qual ela teve grandes dificuldades pra vencer o adversário, mesmo às vezes o adversário sendo alguém meio que complicado de batalhar. Então eu acho que ela deve ter um poder ainda mais do que isso, mas como eu não vi a extensão total do poder dela, eu vou avaliar só sabendo que ela não teve muita dificuldade contra a maioria dos adversários dela, então acho que ela mereça estar nesse rank. E agora a gente vai pro rank C, que tem o Smoker, Don Shinjão, Moria, Vergo e Sentomaru. Aqui começa uma coisa que eu comentei pra vocês, que podia ter dois personagens que um venceu o outro e eles estão no mesmo rank. Eu vou explicar agora uma coisa pra vocês. O Smoker e o Vergo, como vocês sabem, o Vergo ele venceu o Smoker aí numa batalha, né? Só que
Lembrando que, pra quem assiste o mangá, para quem lê o mangá, melhor dizendo, o Vergo acabou vencendo com mais dificuldade o Smoker no mangá do que no anime. No anime demonstrou que o Vergo era 10 vezes mais poderoso que o Smoker, mas como o mangá é canônico, né, vamos levar em consideração que no mangá conta. E no mangá o Vergo teve, não dificuldade, assim, sabe, mas ele venceu com muito mais dificuldade o Smoker. E também vou levar em consideração que o Vergo morreu e o Smoker pode sim ter evoluído um pouco mais o poder dele aí, crescido e talvez comparando um pouco mais a Vergo, então acho justo os dois estarem no mesmo ranking. E galera, antes de continuar a explicação dos próximos personagens, eu esqueci de dar uma informação muito importante sobre a minha tier list que eu não dei no início do vídeo e deveria, porque ela é muito importante. E agora eu lembrei dela porque agora exatamente eu vou começar a usar os argumentos dessa informação para os próximos personagens, não para todos, mas para alguns. Sorte que nenhum dos anteriores eu usei esse argumento, porque não precisou, já que eles são basicamente personagens aí que estão até agora no seu auge. E o que é a informação? Eu vou analisar os personagens pelo seu poder no seu auge e não no momento atual. E vou dizer o porquê. A maioria dos personagens poderosos, principalmente do anime, mostraram ou mostram até agora o seu auge, ou o seu poder no seu auge. Por exemplo, os Yonkos, a Big Mom, Kaido, não teve grandes feitos agora sendo demonstrados em batalha atualmente deles. Só um feito ou outro aqui e ali que estão sendo demonstrados aos poucos, mas a história que a gente mais conhece deles é as batalhas que eles tiveram na antiguidade. Então a gente conhece mais o passado deles no auge do que agora. Não que eles não estejam no auge agora, porque eu não sei exatamente a idade deles, mas eu vou avaliar os feitos que parecem ser mais grandiosos no caso deles. Por exemplo, o Barba Branca também é um cara que a gente sabe que no auge é mais poderoso e tem muita informação sobre isso. O Garp, etc, entendeu? Vários personagens que vocês vão perceber por aí que é melhor avaliar eles no auge. E antes que alguém critique esse negócio de eu avaliar no auge não atualmente, vocês podem ir ver o vídeo dos outros caras que fizeram tier list, que eles fizeram dos dois tipos, e eu particularmente prefiro fazer só do um. Eles pegaram alguns personagens e uns avaliaram no auge, enquanto outros eles avaliaram no momento atual, mesmo o momento atual não sendo auge, ele sendo mais fraco no momento atual. Isso meio que dá um desequilíbrio muito grande na minha opinião, então eu prefiro particularmente pegar só uma linha disso daí e analisar. Então vou pegar só o auge de todos os personagens. E claro, tem uns que vão estar no auge no momento atual e outros não. Mas assim por diante vou pegar só no auge. E agora vou começar exatamente pelo personagem Moria, né? Que acredito que o auge dele era possivelmente na época que ele enfrentou o Kaido, mas o Kaido era bem mais jovem, o Moria perdeu, o Moria também atualmente perdeu pro Luffy, atualmente já faz algum tempo, né, claro, mas ele acabou perdendo pro Luffy já também, mas eu acredito que ele perdeu pro Luffy ali talvez porque ele veio decaindo, porque eu ouvi falar alguma coisa que dizia que o Moria podia ser tão poderoso como, por exemplo, o Bug aí se comparado ao Shanks, no caso, o Moria se compararia a alguém poderoso, mas não me lembro quem, só que ele perder pro Kaido meio que deixou ele numa tristeza que ele acabou decaindo. Então eu imagino que no auge ali, o Moria, claro, ele perdeu, não foi com tanta dificuldade até onde eu sei pro Kaido, então eu acho que essa posição aqui tá bem interessante pra ele. E o Don Tijão tinha aquela broca dele ali, né, que com o haki do armamento reforçando ela, tornava ela muito poderosa ali no auge dele, principalmente, né, ele pôde até lutar contra o Garp, só que claro, o Garp acabou subjugando ele ali, até quebrando, não sei como não morreu aquele cara, quebrou a cabeça dele, né, quebrou a broca da cabeça dele, e ele basicamente ficou invulnerável, inútil ali, né, ele tinha ainda certas habilidades, mas diminuiu muito, mas acredito que no auge dele ele esteja mais ou menos no nível desses caras aqui. E também porque na lista de cima tem um cara aí que já conseguiu vencer ele, superar no caso a broca dele, então eu acredito que ele mereça também estar nessa lista por esse motivo. Agora a lista C+. Cara, aqui é uma das partes da lista que na minha opinião pode ter mais controvérsia, porque aqui tem os personagens que são, sabe, tem muito personagem que é tipo, possivelmente aconteceu tal coisa, não tem muita coisa mostrada, mas se demonstrou forte quando apareceu, então tipo, não soube talvez analisar tão a fundo os personagens que estão aqui, tanto que aqui é a parte onde mais tem personagens que vocês vão perceber agora, então talvez seja onde mais tenha discordância, mas tudo bem, não vai ter problema, por isso daí eu não dou muita bola, mas eu tentei deixar o mais igual possível pra trazer aqui pra vocês. Eu botei o Sanji, o Portgas de Ace, o Daifuku, o Oven, o Donsai, o Ivankov, Crocodile, Kid, Jozo, Perospero, Cieza e Enel. Viram? É uma galera que tá nessa parte da lista, uma galera mesmo. Mas eu vou dizer pra vocês aí o porquê de cada um deles mais ou menos estarem nessa parte da lista. Começando ali pelo Daifuku e o Oven, eu acredito que os dois têm o mesmo nível de poder. O Sanji ali, ele já, se eu não me engano, lutou contra um dos dois até. Só que eu não me lembro muito bem, só que eu acho que o Sanji,
ele, não sei se ele perdeu, ele não perdeu, acho que teve a interferência de alguém na batalha e acabou dando uma certa desvantagem pra ele, alguma coisa assim. E eu não me lembro também se essa batalha foi muito antiga ou coisa assim, acho que ela foi um pouco mais atual, mas deu a entender ali que talvez naquele momento eles estivessem num nível de poder bem próximo. O Portgas e Ace eu acredito também que tem aí no nível de poder próximo desses outros caras, porque mesmo fazendo um certo tempo aí que ele morreu, e no caso aí do Sanji e os outros, eles têm evoluído um pouco mais. O Portgas já era um cara ali, acredito eu que na época considerado mais forte que os outros dois irmãos, o Luffy e o Sabo, né? E então ele já tinha um poder ali, talvez mais à frente. Eu não vou levar em consideração isso que eu vou falar agora, mas pode ser, talvez, até ser levado aí por alguém. Por exemplo, na época que o que o Portgas e Ace era vivo, ele não tinha, o anime não tinha muita exploração por dentro do haki, no caso, o haki da observação do armamento, até onde eu sei, principalmente ali do armamento, talvez. Tanto que na batalha lá de Marineford, o próprio Barba Branca, podendo usar o haki do armamento para várias coisas ali de se proteger ou coisa do tipo, não usou. E aí muita gente diz que, muita gente até critica o Ace por não usar ou por não ter, mas eu acho que foi pela época, talvez o Oda ainda não tenha nem pensado como iria colocar isso na série ou algo do tipo, porque hoje em dia isso demonstra que já existia desde a época antiga, e aí a gente percebe que talvez naquele momento ainda não tinha sido pensado nisso. Então eu acredito que se fosse pensado naquele momento, não, como eu já disse, não pode ser levado em informação, o Ace talvez aí tivesse também, isso já daria um up a mais no poder dele, podendo se equiparar nesses caras mais tranquilamente ainda atual. Mas mesmo sem isso, ele tinha uma habilidade muito boa em domínio da fruta dele ali, que eu acho que dava um poder de batalha bem interessante e ser difícil de lidar. O Joso também, ele tem aquela Akuma no Mi dele de diamante, né, que é bem poderosa, é bem resistente também. Acaba que eu lembro que ele acabou neutralizando, defendendo, melhor dizendo, um ataque lá do Mihawk em Marineford. Tudo bem que muita gente diz que aquele ataque não foi um ataque sério, nem nada do tipo. Eu acho que foi sim, porque foi a demonstração pelo menos que deu a parecer que era um ataque bem poderoso vindo em direção. Também pode não ter sido por causa que o Mihawk disse que ele queria testar a sua distância, alguma coisa do tipo. Mas vou levar em consideração que não tenha sido, já que a maioria diz que não é. Então acho que ele nesse rank aqui tá bem interessante. O Kid, ele também tem uma Akuma no Mi que é bem poderosa. Principalmente aí talvez contra usuários de espadachim, por exemplo, porque né, ele consegue trazer coisas de metal, essas coisas assim, acho que é de metal ou é ferro, não me lembro exatamente agora, mas ele consegue atrair esse tipo de coisa, e acho que contra um espadachim ele seja um adversário bem interessante, mas ainda, sei lá, por contexto, eu ainda não diria que ele seria páreo para um adversário como o Zoro, por exemplo, no momento. E o Donsai é o que eu tinha comentado no vídeo de baixo do Don Shinjão. Ele acabou, Donsai, Don Shinjão, agora eu acabei de me ligar que os nomes são bem parecidos e um meio que superou o outro. Bom, como eu tava falando, o Donsai ele superou, né, aí a broca do Don Shinjão numa batalha que não é um feito muito fácil, e também na minha opinião ele é um dos capitães aí da frota dos Chapéus de Palha, que é um dos mais poderosos, cara, ele tem um poder bem interessante. E o Perospero, ele tem uma Akuma no Mi aí, digamos que difícil de lidar, pra ser sincero, porque ela, sei lá, ela não é tão poderosa, mas ela tem um arsenal de mudanças, de coisas que ele pode fazer que é grande, imagino eu. Então, por exemplo, ele pode ali criar barreira, prender o adversário, e eu não acho que daria pra deixar ele num rank mais abaixo disso aqui por essa variação assim que ele tem na Akuma no Mi dele, que dá pra ele utilizar, e ele é um cara bem difícil de lidar. O Enel, cara, o Enel sinceramente foi a minha maior dúvida pra esse rank, pra ser sincero pra vocês, porque assim, ele apareceu há muito tempo atrás. Ele tem um domínio de loja, da loja dele, que até nos dias de hoje, pra quem usa loja, é algo, tipo, surpreendente pra época, entendeu? Ele dominava muito bem o fruto dele. Acabou que ele teve o azar ali de lutar contra o Luffy, que era de borracha. Hoje lá tem aquela história toda que ele tá na lua e tudo mais. Mas por ser uma época tão antiga ali, mesmo ele tendo um poder de área destrutivo e muito grande, eu ainda assim não imagino que naquela época, naquele momento, ele tivesse mais poderoso do que o momento principal aí desses outros dessa lista aqui. Então eu não posso deixar ele mais acima disso por causa desse motivo. Mas a gente ainda não sabe se ele continua evoluindo lá na lua, o que ele faz a vida, né? E por último o Ivankov, ele tem uma Akuma no Mi meio certamente difícil de lidar. Só que pelos que eu conheço dos feitos dele, eu não tenho embasamento tão grande sobre ele, mas eu imagino que ele não esteja superior aos de cima e nem inferior aos de baixo, então por isso que ele está nesse rank aqui. E agora vamos pro rank B-, que conta com o Jinbe, Ryuma, Jack, Smoke, acho que é aquele é o Smoke, não me lembro, Boa Hancock e Trafalgar de Law. Galera, aqui nesse rank,
Primeiro, eu comecei colocando o Jinbe, porque eu acredito que ele esteja sim mais poderoso que o Sanji. Não é aquela coisa, nossa, como ele é mais poderoso que o Sanji, mas ele deve estar levemente mais poderoso que o Sanji. O Ryuma, sim, o Ryuma pode ser uma contradição para muitos eu ter colocado aqui, né, bem abaixo de muitos ranks que ainda tem, porque ele foi dado como o espadachim mais poderoso de todos na época dele, acho que há 400 anos atrás, alguma coisa assim. Ele nunca perdeu uma batalha nem nada do tipo. Só que eu acredito que na época dele a Era Pirata, não só era pirata, mas os adversários talvez não fossem grandes quantias poderosos, ou sei lá, alguma coisa do tipo. Porque a gente vê nas novas gerações aí que elas estão com certa tendência a passar as gerações anteriores, né? É sempre assim, na verdade. As próximas gerações tendem a passar as anteriores. E ele é uma geração muito antiga. Eu imagino que ele mesmo ele sendo muito poderoso na época, ele não deve estar num nível muito alto desse daqui. Também não temos muita informação, nem eu tenho tanta informação assim para talvez colocar ele abaixo, ou até onde ele está mesmo, ou até acima disso. A gente só sabe do que foi informado pra gente, então a gente meio que teoriza o motivo dele estar aqui. Na época que o Zoro lutou contra ele, né, foi contra ele zumbi, ele tava muito, ao que se indica, né, muito mais fraco do que ele seria na época que ele era vivo, só que o Zoro também tava muito mais fraco e conseguiu vencer ele, até onde eu lembro, com certa facilidade. Então aqui já estaria num rank alto se levar em consideração o que ele estaria na forma zumbi. Na forma zumbi, sei lá, eu teria botado ele 2, 3 rank abaixo disso. O Jack, ele é uma das 3 calamidades aí do Kaido. Eu acredito que ele seja das 3 o mais fraco, tanto que em certos momentos ele já demonstrou, como posso dizer, respeito ou alguma coisa do tipo pelos outros dois, dando a entender que talvez ele soubesse a posição dele ali, estivesse abaixo dos dois, então acho que essa posição aqui tá bem legal pra ele. E galera, outro comentário que eu queria fazer com vocês. Primeiro, antes de vocês falarem que isso tudo que tá falando de argumentos ou coisa do tipo é teorias, não é verdade. Cara, pra ser sincero, quase tudo em One Piece, em questão poder dos personagens, é teoria. A gente, mesmo quando a gente vê uma batalha, a gente tem que teorizar o porquê da batalha aconteceu de tal forma, entendeu? Então, os poderes dos personagens, a maioria a gente nem sabe como é, a gente só teoriza porque a gente imagina, porque uma informação X ou Y foi passada pra nós, e a gente imagina que pode ser assim, e é essa informação que eu tô tirando pra botar a posição de cada personagem. E a segunda coisa que eu queria falar é que quanto mais o rank sobe, quanto mais poderoso é o personagem, mais convicção eu tenho de ter colocado ele nesse rank. Eu já percebi isso enquanto eu tava fazendo meus ranks, porque os personagens mais fracos lá de baixo, eles têm um destaque muito menor aí nas histórias que eu assisto, porque, né, claro, sempre vão destacar nas histórias mais poderosas, mais relevantes, então eu sei muito mais informação sobre os de cima do que os de baixo, então eu tenho mais convicção do que, sei lá, a partir do B+, ou A-, vai estar muito mais certo do que daí pra baixo, entendeu? Bom, e agora vamos continuar aí pra explicar o porquê a posição de cada um. A boa Hancock, ela, apesar de ser muito habilidosa no combate físico, ela tem uma Akuma no Mi bem apelona. Muita gente acredita que, ou até esqueceu talvez, que a Akuma no Mi dela não precisa necessariamente que a pessoa sinta atração por ela para que a Akuma no Mi funcione. Se ela tocar na pessoa, ela já consegue transformar a pessoa em pedra, pelo menos no local onde ela tocou. E isso dá uma vantagem grandíssima num combate 1 a 1, porque eu não imagino como uma parte transformada em pedra da parte do corpo de uma pessoa que ela atinja vai voltar ao normal, alguma coisa do tipo, talvez só se, sei lá, a pessoa desmaie ela, nocauteie ela, alguma coisa do tipo, mas eu imagino que isso daí na verdade seja uma coisa bem apelona dela, e ela é bem habilidosa já no normal do combate físico, tendo umas técnicas e habilidade aí de luta muito boa. O Trafalgar de Law, cara, ele tem aquela Akuma no Mi dele que, mano, é sensacional mesmo, porque, cara, ele pode dividir o corpo dos adversários, ou, sei lá, tirar um órgão, tirar o teu coração pra fora e ainda assim te deixar vivo, sendo que tu esteja numa certa área. Eu acredito até que o Oda meio que tenha nerfado talvez um pouco do poder dele aí, pra que ele se compare a outros, porque se ele pudesse usar essa Akuma no Mi dele livre como ele quisesse, ele não teria dificuldade nenhuma de vencer qualquer adversário. Porque, por exemplo, se ele pode cortar no ar alguma... Por exemplo, que está a 50 metros de distância de mim, e se eu com uma espada na mão corto o ar e esse ar é o teu corpo ao meio que eu consigo cortar, dando um exemplo, mesmo estando a 50 metros, por que eu iria lutar frente a frente contigo? Não faria nem sentido isso, né? Teria que ser tipo 10 vezes mais rápido que eu para conseguir chegar aqui na minha frente sem eu perceber e não dar tempo de eu usar o meu poder. Então tem que dar uma nerfada no poder dele aí para que ele tenha lutado de igual para igual contra uns. E a Smurf, né, eu acredito que no 1 contra 1 ela seja muito interessante numa batalha, seja bem poderosa. Aquela Akuma no Mi dela que ela espreme as partes do corpo dela ou alguma coisa e consegue extrair um suco,
podendo se livrar de venenos, tanto que já foi mostrado isso aí em algumas batalhas dela, quando ela teve, por exemplo, um chute lá, não me lembro do nome da outra que lutou contra ela agora, mas ela conseguiu espremer o veneno no qual ela foi acertada ali no mesmo momento e não sofreu dano nenhum, né, nem demonstrou que teria sofrido dano daquele veneno mesmo no mesmo momento, ele tendo agido com efeito, então acho que ela é bem poderosa, podendo se equiparar a esse dessa lista aqui. E antes de começar a próxima lista, o B, eu quero comentar um outro personagem que eu esqueci de comentar lá no C+, que agora eu tava olhando aqui no meus nomes do personagem, e eu acho que eu não comentei do Crocodile. Cara, o Crocodile, ele teve aquela história lá que ele foi desafiante, lutou de igual para igual numa época que eu lembro contra o Douglas Bullet, né? Só que, e a gente sabe que o Douglas Bullet é um monstro, só que eu penso assim, eu acho que o Douglas Bullet naquela época ele era muito mais fraco do que ele é hoje em dia, vamos dizer assim. E talvez o Crocodile já era naquela época o que ele é hoje. Pelo menos eu não tenho certeza disso, mas é o que deu a aparecer, sabe? As aparições dele, ao que deu a entender na época, mostrando ali como seria talvez ele equiparado com Douglas Bullet e ele o que é hoje. Eu não imagino que ele tenha um motivo que tenha feito ele diminuir o poder, mas também não vejo ele aumentando o poder. Então eu acredito que ele no seu auge aí seria equiparado desses caras da lista do C+, aí só completando aí o comentário que eu tinha esquecido de comentar. E agora vamos para a lista B, que tem o Cracker, Zoro, Doflamingo, Kuma, Vista e Edward Weevil. Cara, vocês podem estar vendo aí que eu tô comentando aleatoriamente, eu não tô pegando o primeiro, segundo, terceiro pra comentar, porque eu acho mais fácil assim eu comentar pelo que eu mais me sinto à vontade primeiro. Então espero que vocês não esteja sendo ruim pra vocês. Vou começar pelo Edward Weevil. Olha, a informação que eu tenho dele é que ele foi equiparado ao Barba Branca quando jovem. Só que eu não sei se esse jovem é o Barba Branca com, sei lá, 20 anos de idade ou Barba Branca com 40 anos de idade, porque 40 anos de idade é jovem pro Barba Branca, né? Ou ele já era velhaço quando morreu. Então eu vou deixar ele aqui nesse rank, que eu acho que é bem interessante. Ele veio aí destruindo alguns tripulantes aí do Barba Branca depois da morte do Barba Branca, se eu não me engano, né, com certa facilidade. Acredito que ele tem um nível de poder aí bem interessante, podendo rivalizar, dando uma luta interessante contra esse da lista aqui. O Vista, ele tem, pra quem não sabe, aí uma rivalidade, né, como se fosse, sei lá, dois adversários contra o Yasop do bando do Shanks. Então eu acredito que ele tem um nível de poder bem alto aí, porque esse rank aqui já podem ver que tem uma galera bem pesada aqui. Então esse nível de poder já começa a ficar bem apelão, não é mais aquela coisa lá de início que a gente está imaginando, já começa a apelar um pouquinho mais. E ele teve um troca de espadas aí com o Mihawk, apesar de eu achar que aquele dele foi básico, não foi nada de poder sendo demonstrado como o Mihawk tem seu auge, por exemplo. Ele tem um poder interessante, então eu acho interessante ele nessa lista. O Cracker, né, na época que ele lutou contra o Luffy, ele até de certo modo, na minha opinião, demonstrou ser um pouco superior que o Luffy ali. Porque tanto que a Nami, tudo bem que era um modo fácil de vencer o Cracker naquele momento, a Nami ali jogou água em cima dos biscoitos dele até onde eu sei, e acabou que o Luffy derrotou ele fácil depois disso daí. Porém, ele demonstrou, na minha opinião, ser mais poderoso. Só que eu acho que hoje já não seria assim, né? O Luffy já sabe, de certo modo, ali a fraqueza dele. Vamos dizer que o Luffy já evoluiu mais, então acredito que o Cracker esteja interessante nessa luta aqui, dando uma luta interessante contra esses outros do lado dele. O Zoro é meio que um enigma, né? Porque o Zoro, ele não teve, atualmente pelo menos, até na verdade não só atualmente, já faz um bom tempo que eu saiba, que o Zoro não tem uma luta contra alguém que ele tenha que sair basicamente quase morto pra poder dizer que ele, tudo bem, ele tá na mesma lista do Kuma aqui da lista, mas o Kuma não teve mais um aumento de poder, ele se manteve, o Zoro vem aumentando muito antes que alguém, sei lá, critique essa posição. Só que, claro, como eu já disse, pode sim ter personagens na mesma lista que um seja assim mais poderoso que o outro, mas ele tá na mesma lista porque o de cima não é mais eu imagino que seja mais forte que eles, e os de baixo mais fraco que eles. Aí eu não posso botar eles em outro rank, então, e também mesmo assim, de qualquer jeito, mesmo um sendo mais forte que o outro, que é extremamente normal, né, sempre tu pegar duas pessoas pra lutar por mais igual que seja, alguém vai ter que vencer em algum momento. Eu acho que o Zoro tá bem interessante aqui nessa parte da lista, e o Doflamingo também, cara, o Doflamingo a gente sabe aí o potencial de poder que ele tem, já derrotando uma galera aí de cara forte, né, até o próprio aí com certa facilidade, o Trafalgar de Law, né, então eu não imagino ele abaixo disso daqui não. E agora a gente vai pro B+, e aqui a gente tem o Luke Hu, Yasop, Queen, Magellan, acho que é assim que lê, Luffy e Shiryu. Finalmente chegamos na parte que está o Luffy, hein, galera. Bom, vou explicar o porquê eu acredito que cada um esteja nessa posição. Bom, primeiro, eu acho que
eu vou conseguir explicar algumas coisas um pouco quando eu demonstrar o A-, por causa que o A- tem alguns personagens ali que eu vou comentar em cima deles pra falar o porquê, principalmente o Luffy tá aqui. Bom, o Luke Hu, cara, bom, primeiro que todos os tripulantes do Shanks, ao que se diz, tem um poder equivalente ao Shanks. Não assim, equivalente ao Shanks, mas ele tem uma tripulação bem equilibrada. E levando em consideração que, por exemplo, Ben Beckman tem um poder próximo de Shanks, como já foi dito, e o resto é tudo equilibrado, então eles devem ser pouca coisa abaixo aí do Ben Beckman. Então eu imagino que essa posição aqui pro Luke Hu esteja sendo interessante. Quem sabe até a gente descubra mais sobre ele aí futuramente. O Yasop é a mesma coisa, né? Tem a rivalidade com Vista, eu acredito que ele seja talvez superior aí, né? O grupo do Shanks é, de certo modo, um mistério aí até hoje. E é como eu falei, cara, muita coisa é teoria, porque não tem como a gente saber. Como eu vou saber qual é o poder do Luke Hu e Yasop? Eu só posso teorizar a posição deles aqui, porque não tem como eu saber, não tem feitos de poder deles até onde eu sei pra mim dizer que eles poderiam estar acima ou estar abaixo. Eu meio que deduzo sabendo qual é o rank deles na tripulação, qual é o rank do adversário deles na tripulação, porque, por exemplo, vamos supor, o Luke Hu não é segundo ou primeiro, não, o Luke Hu não é primeiro comandante de Yonko, então eu imagino que ele esteja abaixo do primeiro comandante de Yonko e assim por diante, entendeu? O Magellan e o Shiryu, foi dito que os dois possuem o mesmo nível de poder. Vale ressaltar aí que o Magellan, ele... Quando apareceu o Barba Negra com a tripulação lá, ele acabou derrotando todo mundo com facilidade. Tudo bem que o Barba Negra foi idiota, né? Ele tem essas... ele acha que o ego dele é tão alto que ele acaba não prestando atenção e dando muita bola para o adversário. E que o Magellan teve essa vantagem aí, mas foi dito que ele possui o mesmo nível de poder aí do Shiryu. Então esses dois caras aqui são bem poderosos e nesse rank eles estão muito bem colocados. E o Queen é a segunda calamidade mais poderosa aí do Kaido. Eu acredito que essa posição aqui dele esteja muito bem colocada, porque aí no próximo já vai vir uma das outras do Kaido, né, que eu acredito seja o mais poderoso deles, então o Queen tá bem interessante aqui. O Luffy, cara, o Luffy agora que eu queria comentar, deixei ele pro final, por quê? Porque eu acredito que o Luffy, ele esteja nesse nível, só que podendo, quem sabe, tá no de cima. Porque ele é o protagonista, não vamos esquecer, o Luffy é o personagem que a gente mais vê, então a gente mais vê o poder de evolução dele. A gente sabe que um mês atrás o Luffy tinha um poder, 2 ele tinha outro, 3 ele tinha outro. Então, por que não agora tá totalmente equiparado aos de cima? Eu ainda acho que o de cima, ao meu ponto de vista, até onde a gente sabe, seja o mesmo nível. Mas claro que o Luffy, por ser protagonista, sempre surpreender, pode ser sim que ele esteja sim equiparado aos de cima. Mas eu preferi deixar ele aqui por só ser uma dúvida, e como eu tenho os poderes dele sendo demonstrados até o momento, eu achei interessante deixar ele aqui. E agora vamos pro A-, que é o Katakuri, o King e o Sabo. E aí vocês entenderam, né, porque eu disse que era mais fácil explicar os de baixo quando explicasse os de cima, mas agora já era, já expliquei os de baixo tranquilamente. Porque o Katakuri, né, o Katakuri, ele lutou contra o Luffy, né, o Luffy saiu vitorioso, só que pelo que eu assisti a luta, e vocês falam da luta também, o Katakuri deixou mesmo. O Katakuri teve seus momentos ali que ele teve que fazer certas coisas e deixar pra lá pro Luffy poder fugir. Eu acredito que o Katakuri ainda seja superior ao Luffy, pelo menos o que foi demonstrado até o momento. Mas foi como eu disse, o rank de baixo e o rank de cima, a diferença também pode ser mínima dependendo do rank. Principalmente quanto mais o rank vai subindo, que a gente vai percebendo que os personagens são mais poderosos, a gente vai percebendo que a diferença deles é menor. Então, como eu disse, o Luffy pode tranquilamente estar no rank daqui de cima, porque o Luffy já venceu o Katakuri. Mas eu acredito que o Katakuri seja assim mais poderoso que o Luffy. Mas como o Luffy tem um poder de evolução muito grande, pode sim ser que ele suba de rank. O King, eu acredito que seja das 3 calamidades mais poderosas do Kaido aí. Ele é o primeiro comandante do Kaido, junto aí do lado do Katakuri e do lado do Sabo, né, que são 2 caras muito poderosos, com certeza. O Sabo é outro que eu acredito que esteja assim superior ao Luffy. Eu acho que daqui desses... Olha, porque eu falo que o Luffy podia estar nesse rank, né, por isso que eu tô comentando bastante sobre o Luffy. Eu acho que o que mais tem chance desses 4 de estar no rank de cima, na minha opinião, é o Sabo. Eu acho que dos 4 aqui, se eu pegasse Luffy, Katakuri, King e Sabo, o Luffy podendo, quem sabe, estar nesse rank, o que tem mais chance de estar no próximo rank, no rank A, eu acho que é o Sabo, porque eu acho que o Sabo ele é superior aos outros 3 aqui da lista A-. Superior aos outros 3 não, aos outros 2. Eu acho que ele é superior ao Katakuri e ao King. Mas como eu disse, mesmo eu achando alguma coisa, eu não posso botar ele no de cima, porque pra mim os de cima são bem mais superior que eles. Eu acho que ele só poderia estar lá por causa que ele também está próximo dos outros. Mas ele está mais próximo desses do que dos outros, na minha opinião. Então acho que esse rank aqui é bem interessante pra ele. Agora vamos pro rank A, que tem o Kizaru, Fujitora, Marco, Almirante Z, Ben Beckman, Oden e Green Bull. Acho que esse é o segundo que mais tem personagens da minha lista, se não me engano. Cara, aqui tem uma galera, hein? Uma galerinha que eu tenho que explicar pra vocês o porquê. Cara, o Kizaru,
vocês já devem estar pensando quando eu falei do Kizaru e não falei do Aokiji, do Akainu, e eu vou explicar pra vocês antes mesmo deles aparecerem, porque aqui é o mesmo caso lá de baixo, que era melhor se aparecesse os de cima pra mim depois explicar, mas não tem problema. O Kizaru foi o que teve menos destaque, né, e todo mundo sabe disso. Quem foi cotado pra ser almirante de frota? O Akainu e o Aokiji. Não foi o Kizaru. Ninguém, até onde eu sei, ninguém cotou ele para ser almirante de frota e ele continuou até agora sendo almirante do lado de novos almirantes. Então acredito que ele esteja, de certo modo, um pequeno nível de diferença a menos do que os outros dois. Claro que ele pode sim ter evoluído, ele pode sim estar praticamente equiparado, como eu já disse. O Akainu e o Aokiji são dois caras tão equiparados e a luta deles é uma luta que rivaliza frente a frente, dando o Akainu para vencer, mas por milimetricamente. Então pode acontecer a mesma coisa na questão do Kizaru, mas eu acho que por ele estar abaixo dos dois, ele merece estar nesse ranking. O Fujitora, não, vamos começar pelo Almirante Z. O Almirante Z, ele treinou essa galera toda, se eu não me engano, ele treinou os três almirantes anteriores, que eram o Aokiji, o Akainu e o Kizaru, numa certa época, e ele foi almirante, então eu acho que nada menos interessante do que colocar ele aqui nesse ranking. O Fujitora, né, com certeza aí, ele já mostrou lá uma luta contra o Sábado, ele mostrou uma luta lá contra o Sabo, ele se mostrou superior, não foi uma luta, nossa, acabou a luta, mas ele, na minha opinião, se demonstrou superior na luta ali, então eu acho que ele aí tá nível comparado tranquilamente aos do lado aqui do Kizaru ali, principalmente, que é do mesmo grupo dele. E também o Green Bull, né, ele teve em pé de igualdade aí em algumas situações do Fujitora tranquilamente, ele também é um almirante atual aí, então eu acho bem justo ele estar aqui nesse ranking. E o Marco, porque ele, em Marineford principalmente, ele demonstrou um pé de igualdade com todos os almirantes ali. Ele foi o único cara que conseguiu subjugar ele ali em Marineford foi o Garp, né, porque todos os outros, de certo modo, o Marco conseguiu lidar. Ele não conseguiu tudo bem sair vitorioso nem nada, mas também não perdeu, ele conseguiu de certo modo estar em pé de igualdade. Eu ainda colocaria ele tranquilamente abaixo aí do Akainu e do Aokiji, como eles não estão nessa lista, vocês podem ver, mas eu colocaria ele em pé de igualdade aí desses outros da lista. O Ben Beckman, ele foi dito, como eu já falei antes, tendo o mesmo nível de poder do Shanks, então eu imagino que ele esteja bem colocado nessa lista. Eu acho que ele deve estar um nível de poder aí equivalente a esses caras. Eu acho que ele deve dar uma batalha interessante contra eles. Por mais que a gente fale que aquele momento que o Kizaru não quis atacar um cara lá por causa que o Ben Beckman apareceu, isso tenha sido nada demais, Ben Beckman não fez nada, tem que ser levado em consideração, porque o Kizaru não é o tipo de cara que pararia um ataque pra zoar, porque não quer atacar. Se ele quer matar, ele ia matar e depois ia ir pra cima do Ben Beckman, depois ia zoar o Ben Beckman porque não parou o ataque, ele não fez nada, ou sei lá, ia atacar, entendeu? O que a gente viu é ele parando, então isso tem que ser levado em consideração. Não que isso mostre que ele seja mais forte que o Kizaru, mas que ele deve estar em pé de igualdade aí tranquilamente. E agora por último, o Oden. Eu acredito que o Oden esteja interessante nessa lista, porque ele deu uma luta lá, talvez até poderia sair vitorioso, dependendo da ocasião, contra o Kaido na época antiga. Só que eu acredito que o Kaido não estava no seu auge naquela época, eu acho que ele evoluiu bastante ainda com o passar dos tempos, coisa que não seria impossível pro Oden também, quem sabe ele poderia evoluir mais caso estivesse vivo, mas como ele morreu naquela época, ele não devia estar lutando ali contra o Kaido no seu auge. Eu acho que esse rank aqui, esse nível de poder pra ele tá bem interessante. E agora vamos pra última parte da lista, antes da gente começar com a parte da lista S-, S e S+, que são os mais poderosos. Vamos pro A+. E no A+, a gente tem o Akainu, Douglas Bullet, Silvers Rayleigh, Aokiji e Mihawk. E galera, vocês vão ver agora por que esses caras estão em cada um desses ranks. Bom, primeiro, o Akainu e o Aokiji. Vou comentar sobre os dois, porque muita gente vai me falar com certeza como tu vai botar um cara do lado do outro, sendo que um já venceu o outro. A batalha em si, tu não pode necessariamente avaliar, eu acredito, um contra o outro. A não ser que tu esteja pegando dois personagens para avaliar uma batalha um contra o outro. Mas se tu, como foi o caso dos dois, mas se tu pegar, por exemplo, o Aokiji contra outros personagens, alguns vão ter sua vantagem contra outros, alguns outros contra outros, principalmente pelas suas Akuma no Mi, como vocês podem saber. O Akainu tem da lava e o Aokiji do gelo. Então é lógico que, por exemplo, o Aokiji vai ter vantagem contra uma Akuma no Mi do fogo, provavelmente, e o Akainu vai ter uma vantagem contra a Akuma no Mi do gelo. É isso mesmo. E vai ter gente aí comentando com certeza que não existe isso de desvantagem por Akuma no Mi ou coisa do tipo, mas existe sim. Na própria luta contra o Akainu contra Ace foi dito
que o Akainu tinha vantagem porque a Akuma no Mi dele era mais ofensiva, porque a lava dele era mais forte que o fogo do Akainu, então tem vantagem. O próprio Luffy, quando lutou contra o Enel, ele era de borracha, o Enel utilizava de poderes de relâmpago e raios, então se demonstrou que a Akuma no Mi sim tem relevância sobre o poder do adversário. Então eu acredito que na luta do Aokiji e do Akainu, se duvidar, se fosse, por exemplo, Aokiji contra outro cara, o Akainu contra outro cara, eu acredito que o Aokiji ainda naquela época talvez tivesse até mais vantagem que o Akainu, mesmo a Akuma no Mi do Akainu sendo mais ofensiva. Eu acredito que qualquer personagem que lute contra o Akainu vai sair no mínimo muito machucado, porque a Akuma no Mi dele é realmente muito ofensiva. Qualquer ataque que ele te acertar vai ser aí próximo de mortal, pelo menos. Mas mesmo assim, eu acredito que o Aokiji poderia naquele momento estar até mais em vantagem contra outros adversários do que o Akainu, se levar em consideração que a Akuma no Mi do Akainu vantajosa contra a do fogo, porque eu imagino que deva ser muito mais difícil para o Aokiji congelar a lava do Akainu do que o Akainu derreter o gelo do Aokiji. Por mais que tenha gente dizendo que tem aquela ilha que se dividiu ao meio e até hoje metade é gelo e metade é fogo e tal. Bom, mas mesmo que isso tenha acontecido, só mostra que eles estavam em pé de igualdade. Eu ainda acredito que tem assim a vantagem ali da Akuma no Mi que o Akainu tem em cima do Aokiji. Então acho que é justo eu colocar os dois no mesmo nível aqui. O Douglas Bullet, ele apareceu aí no filme, principalmente que a gente sabe sobre ele, até onde eu sei o filme é canônico, então vou usar esses argumentos. O Douglas Bullet apareceu querendo desmembrar os Yonkos, né? Ele queria vencer os Yonkos, ele queria alguém poderoso para um desafio. Eu acredito que ele não tivesse nível de poder para vencer o Yonko. Num contra um eu acredito que não, apesar dele ser um monstro em batalha, ele não teria esse nível ainda, então acho justo colocar ele aqui um rank abaixo dos Yonkos que vão aparecer após esse rank aqui, e no nível desses almirantes de frota que estão aqui e outros caras. O Silver Rayleigh, ele foi o pé direito, né, ou não sei, braço direito, sei nem como se fala isso daí, não vou tentar falar essas gírias que eu não sei. Ele foi ali do lado do Gold Rogers, na época do auge do Rogers, e o auge do Silver Rayleigh, então eu não imagino que o Silver Rayleigh esteja abaixo disso, não imagino também o Silver Rayleigh com poder de Yonko, não imagino, pra ser sincero com vocês, eu acho que ele é abaixo, eu acho que esse ranking tá bem legal pra ele. E o Mihawk, né, o Mihawk, deixei pra última aí. Por que o Mihawk tá aqui, João? Por que o Mihawk não é Yonko? Por que o Mihawk não é nível 1.000.000 de Deus? Cara, eu vou explicar. O Mihawk, eu acho que o Zoro em algum momento vai ter que vencer o Mihawk. Isso é lógico, né, o Zoro quer ser o melhor espadachim, o Mihawk é o melhor espadachim. A não ser que o Oda faça alguma coisa, tipo, envelheça, o que pode acontecer, porque o Mihawk já está acima da idade média, que se diz ser a idade máxima ali para ter um nível de poder mais alto, coisa que não é 100% verdade, é claro, porque o Akainu tem quase 55 a 60 anos e está no seu auge, mas ainda assim, a maioria dos personagens se mostraram mais habilidosos ali pela volta dos 40 anos, e o Mihawk já está acima disso, e o Zoro tem 20 e poucos anos, então até o Zoro atingir a idade média aí do poder máximo, eu acredito que o Mihawk já vai estar bem mais velho, então pode ser um motivo de se dizer que do porquê o Mihawk perdeu, ou o Mihawk, sei lá, se aposentou. Não deve acontecer isso, mas é um exemplo. Mas eu acredito que o Oda não faria isso, seria muito vacilo, a galera não ia curtir o Zoro vencer desse jeito. Mas levando em consideração então que seria possível, que é o Zoro vencer numa batalha, o Zoro vai ter que estar mais poderoso que ele, cara. E o Zoro não vai lutar, eu duvido que a luta dele seja uma luta no qual o Zoro saia quase morto. Então eu não posso botar ele no mesmo rank do Mihawk. Porque se eu botar, eu vou estar dizendo que o Zoro vai ter que lutar contra ele quase morrendo e vencer por pouco. Isso não faz sentido pra ele ser o maior espadachim. Tem que ser uma luta difícil, legal, interessante. Claro que podendo sair ali de certo modo machucado ou coisa do tipo, mas levando em consideração que o Zoro vá superar ele, que ele vai no final talvez mostrar uma técnica da qual ele não estava querendo usar, ou ele estava deixando pro final, para algum momento específico, e consiga superar, entendeu? Então ele tem que estar um nível acima. Então eu imagino que o Mihawk esteja legal nesse rank, porque o Zoro talvez esteja um nível acima desse, ou no mínimo, nesse nível aqui, talvez um pouco mais poderoso que ele, pouca coisa, aí como é o caso do Akainu e do Aokiji, estando no mesmo rank. E agora a gente vai pro S-, que é os próximos 3 últimos ranks aí, onde estão os mais poderosos na minha opinião. E se vocês estiverem gostando desse vídeo aqui até agora, deixa um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, que ajuda bastante o canal na divulgação, galera. Eu agradeço muito o apoio de vocês. E no S-, a gente vai ter o Monkey Dragon, Kaido, Big Mom, Shanks e Barba Negra. Bom, galera, agora eu vou explicar cada um deles. O Monkey Dragon, eu não duvidaria nada que ele surpreendesse e tivesse por algum motivo no nível acima, no S. E eu vou dizer o porquê.
Porque o Dragon ele é um mistério, e o Dragon também tem um laço familiar aí que demonstra que a família dele é muito poderosa. Por exemplo, o Garp, que não tá nesse ranking, então vocês já imaginam que ele deve estar no ranking de cima, que é o pai dele, né? E tem o filho dele que provavelmente não, com certeza vai ser o próximo rei dos piratas, que é o Luffy. Então não duvido nada que ele seja muito poderoso ao ponto de já estar no ranking de cima, até porque ele já está na idade ali média da idade onde se tem o auge, onde se atinge o auge do poder, né? Que é os 40 anos, se não me engano ele tem 40 anos exato, não me lembro exatamente, mas é algo assim. Então eu acredito que eles não me duvida nada que ele ainda seja mais poderoso que os Yonkos. Só que, claro, como eu disse pra vocês, aqui nesse ranking é uma diferença muito mínima. Por exemplo, esses caras desse ranking aqui agora do Yonko, pra vencer os do ranking A mais ali, é uma luta que duraria dias até algum deles sair vitorioso. Aí, na minha opinião, sairiam vitoriosos os que eu tô avaliando agora. É esse argumento que eu tô usando aí pra botar cada um em cada ranking, entendeu? Então, eu acredito que o Dragon não me surpreenderia nada se ele estivesse no ranking acima, porém eu deixei ele aqui por causa que a gente também não sabe muita coisa, e o ranking acima ali já é mais de pessoas que já existe uma certo nome por trás para dizer para eles estarem ali. O Kaido e a Big Mom, né, a mesma situação deles, eu acredito que eles estão em pé de igualdade, nunca foi demonstrado até onde eu sei que eles tivessem vantagem sobre nenhum deles. Acredito que eles tenham o mesmo nível de poder aí, com provavelmente sobreposição de algum deles. Se eu fosse chutar a sobreposição de algum deles, eu chutaria, é relativo. Geralmente séries japonesas tendem, animes no geral, tendem a menosprezar as mulheres depois de um certo tempo, deixando elas pra trás. E eu não duvido que aconteça na questão aí do Oda também deixar a Big Mom pra ser subjugada pelo Kaido. Pode acontecer. Mas se eu fosse dar minha opinião de caso isso não aconteceu, eu até diria que a Big Mom possa ser sim mais poderosa que o Kaido. Por algumas situações aí que eu já ouvi falar dela botando medo em alguns caras aí muito poderosos. Então eu acreditaria, se duvidar, até que ela fosse mais. Mas é aquela coisa, estão no mesmo nível ali, mas é uma diferença assim, ó, pouquíssima. Mas estão no mesmo nível, até onde eu sei, são equiparados, têm o mesmo nível de poder, por isso estão aqui no mesmo ranking. O Shanks é um enigma, a gente não sabe nada, a gente imagina muita coisa dele, mas quando vê não é tanta coisa. Eu acredito que sim, vai ser muita coisa sobre ele que a gente tem aqui descobrir ainda. Ele deve ser muito mais poderoso do que a gente imagina, pra ser sincero, porque as ligações que ele tem com o governo mundial e esse mistério todo por trás dele, desde o início da série, né, que foi o primeiro a aparecer lá na série, de todos os personagens aí relevantes, tirando, claro, o protagonista, que eu nem sei se o protagonista apareceu primeiro, nem lembro se o Luffy apareceu primeiro, mas deve ter aparecido, claro. Eu não consigo imaginar, sabe, eu acho que o Shanks, ele tá aí equiparado no nível deles, na minha opinião. Só que ele tem, talvez aí ele esteja nesse nível, só que ele tem alguma ligação com o governo secreta, alguma coisa secreta o Shanks possui, só que o nível de poder dele eu acredito que seja esse. E o Barba Negra tá nesse nível deles aqui, porque eu ainda acho que ele não superou esses caras do lado dele assim, tipo, drasticamente. E acho que ele ainda talvez não tenha nem superado, ele esteja ali equiparado. É que ele tem aquela Akuma no Mi dele, de que ele consegue anular a habilidade das outras Akuma no Mi, que é basicamente muito apelona. Vamos supor, tu dá essa Akuma no Mi pra um cara como o Garp, que domina o haki do armamento melhor que qualquer um, o cara ganha de qualquer pessoa, porque basicamente ele anula a Akuma no Mi dos caras mais poderosos, que seria um desafio pra ele, e já tem um haki do armamento mais poderoso, luta tranquilamente contra qualquer adversário. Então, tipo, é muito roubado. Ele ainda tem a Gura Gura no Mi, que é a do Barba Branca, né, cara, que foi considerado aí o homem mais poderoso de todos os tempos. Então eu imagino, com certeza, cara, esse cara aí vai estar no ranking acima mais pra frente. Ele ainda vai, eu ainda espero mais dele. Aquela teoria dele ter as 3 Akuma no Mi mais poderosas de cada área, eu não duvido que seja verdade. Eu acredito que sim, que ele possa sim pegar a Akuma no Mi do Kaido futuramente. Seria bem legal, na minha opinião, cara, ter um personagem assim. Só que não, infelizmente, vai ser o Barba Negra, né, que eu posso fazer. Não gosto muito do personagem, mas ainda assim eu acredito que isso possa sim acontecer e ele possa se tornar, e acredito na verdade que não possa, eu acredito que ele vai sim pro ranking de cima tranquilamente. Ele já tem 2 Akuma no Mi, ele já fez um feito aí que até onde a gente sabe ninguém nunca fez, então imaginar que seja quase certo que ele suba de rank aí e passe o nível desses caras aqui não é algo de se imaginar tão alto ainda, mas eu acredito que no momento ele ainda não tenha subjugado o poder desses caras. E agora o rank S. No rank S a gente tem Gold Rogers, Monk de Garp, Sengoku, Shiki e Kong. Bom, primeiro a gente vai começar com o Gold Rogers, né? Cara, o Gold Rogers não tem o que comentar, né? Vocês já sabem, é o rei dos piratas, todo mundo aí basicamente
por mais poderoso que seja, geralmente teve alguma história de batalha com ele, né? Não tem como negar isso. Então o cara tem um nível de poder avassalador, né? Teve as melhores e participou das maiores batalhas de todos os tempos, com certeza. Então a gente não duvida que ele seja um dos mais poderosos da série. E temos agora o Monk de Garp, né? O Monk de Garp aí tendo todas aquelas batalhas sendo faladas que ele teve contra o Roger, sempre em pé de igualdade com o Roger, nunca perdendo, mas também nunca conseguindo capturar o Rei dos Piratas. Imagino que eles estejam num pé de igualdade, num nível aí idênticos. O Sengoku, cara, pode ser aí controverso para alguns querer... Pode ser que tenha muita gente até que me diga que ele deveria estar no ranking abaixo, mas eu vi uma informação que falava que o Sengoku, ele era nível Monk de Garp na época do auge dos dois. Então eu vou deixar ele aqui nesse ranking. Eu não tenho, na verdade, muita informação sobre batalhas poderosíssimas e tudo mais dele, mas eu não duvido não que ele esteja sim equiparado ao Monk de Garp, até porque eles são amigos ali um ao lado do outro, então acredito que eles têm um nível de poder ali avassalador um pro outro. O Chique, o Leão Dourado, né, agora o Chique, a informação que eu tenho do Chique é que ele era nível Gold Rogers. Na época do auge dele, ele não era menos nem mais, ele era do nível do Gold Rogers, ele era do nível desses caras grandíssimos aí, então tá mais que justo colocar ele aqui. E o Kong, né, o Kong, eu assim, você pode me criticar por botar o Kong aqui porque não tem tanta informação dele, mas eu fico pensando, o cara foi almirante de frota, o cara subiu de patente, saiu do almirante de frota e hoje ele é o cara que tá acima disso, tá ligado? Então, mano, não tem como não imaginar ele aqui. Eu imagino que deva ter feitos grandíssimos dele antigamente, que não tenha talvez sido contados. Então acho totalmente justo colocar aqui um cara que chegou ao almirante de frota, um cara que ultrapassou esse ranking, né? Levando em consideração aí que o Garp e o Sengoku são basicamente aí da época dele, né? Então eu acredito que ele tenha sido avassalador na época dele também, junto com esses caras. E também tem mais uma informação sobre ele, só que eu vou esperar dar o ranking de cima pra falar, pra não dar spoiler de qual vai ser o ranking de cima, é claro, né? Mas eu vou dar mais uma informação sobre ele pra dizer também porque ele pode estar nesse ranking. Bom, e agora a gente vai pro último ranking, o S+. Olha, eu não tô conseguindo me aguentar. Eu tava tentando falar as coisas aqui e tava morrendo de rir. Mas não fiquem tranquilos, não é o Barba Branca que tá no S+, eu tava mexendo com vocês, eu não quis colocar ali no S só pra zoar, o Barba Branca tá no S, ele vai aparecer agora. Não, o Barba Branca tá no S, galera. Eu fiz só pra zoar mesmo, vocês devem estar loucos aí pensando, já deviam estar pensando, nossa, ele botou o Barba Branca lá em cima, cadê o Barba Branca? Tá acima do Roger. Eu tenho certeza que muitos de vocês estavam pensando isso. Mas tá, vamos continuar, vou acabar aqui com o Barba Branca. Cara, o Barba Branca é considerado o homem mais forte de todos os tempos, mas claro, entre aspas, né, com certeza, eu acredito que ele era nível do Roger aí, ele sempre teve vários embates, nunca saindo um campeão, essas coisas que falam de, mas eles paravam por esse motivo ou aquele, eles paravam e pararam de vez, e desistiram de lutar um contra o outro, e mesmo que eles parassem por tais motivos, talvez porque já estivessem se cansando da batalha enjoativa que nunca ia dar em nada, e eles tinham que parar, entendeu? Pelo menos ao que dá a parecer até hoje, é que eles dois tinham o mesmo nível de poder, então eu não posso colocar ele abaixo disso nem acima disso, tranquilamente aqui nesse ranking, ele tá muito bem colocado. E desculpa aí, vocês devem ter ficado louco comigo, pensando que eu tinha colocado ele no ranking de cima, né? Não coloquei não. E agora no ranking S+, que é o último ranking, o Rox de Zebek. Talvez alguns já tivessem se ligado disso, ou talvez outros não, mas o Rox de Zebek nesse ranking, ele tem alguns poréns que eu gostaria de ressaltar. Eu vou dar um exemplo de alguns desses poréns. Por exemplo, o Rox de Zebek, ele tinha na tripulação dele o Barba Branca, o Kaido e a Big Mom na época da equipe Rox. Eu fico pensando assim, pra ser sincero com vocês. Será que o Rox era tão poderoso assim que precisou do Gold Rogers e o Garp se juntar como foi contado? Só porque a gente tem que levar em consideração os outros da equipe. Não lutaram? E os outros da marinha? O Sengoku ficou parado em casa, sem fazer nada? O Kong mesmo, que não tem história nenhuma, que é o que eu ia dar de exemplo agora aqui, pra falar o porquê que ele merece estar ali. Que ele pode sim ter participado dessa guerra. Eu acredito nisso, cara, tranquilamente. Porque o que eles estavam fazendo nessa época? Eles estavam em casa, dormindo? Como que uma guerra tão grande, com poderosos desse nível, a mais poderosos da marinha não participaram? Cara, o Sengoku era da equipe do Garp, como que ele não participou? Como não tem fatos dele? O Silver Rayleigh, ele era da equipe do Roger, como ele não ajudou? Não tem histórias dele? Eu acredito que tem, assim, essas coisas, só não foi contada, não foi bem explicada ainda como foi o que aconteceu. Eu não acredito, eu ainda tenho dúvidas, eu deixei o Rox lá em cima, porque se precisou se unir a marinha e os piratas para lutar contra ele. E isso é uma coisa incrível de acontecer. Por causa que, então, isso prova que provavelmente ou a equipe dele era um monstro, ou ele era um monstro. Então, eu fico com essa dúvida. Mas, ainda assim, por esse fato, ele merece estar ali em cima.
Mas a gente não sabe quando vê eles precisaram se unir, porque o bando dele era muito poderoso e talvez ele tivesse até ajuda de alguém, entendeu? Por exemplo, o Chique. Eu não sei nada sobre... Eu não sei muita coisa sobre essa história. Não sei nem se o Chique tá na história. Mas o Chique, onde tava? Ele é dessa época. Será que o Chique não tava ajudando o Rox? Pode ser, por que não, né? Será que o Chique não ajudou o Gold Rogers? Por que não? A gente tem que saber essas informações. Acho que só com o passar do tempo a gente vai descobrir. Espero que a gente descubra. Então, eu tenho minhas dúvidas sobre como foi a luta dos Rox contra o Rei dos Piratas e alguns da Marinha. Porque eu acho que falta muita gente aí que tem que ser muito bem esclarecido para dizer o porquê não estavam na guerra. E o Rox também tinha caras muito poderosos ali na tripulação, que dá pra entender o porquê a tripulação dele seria tão poderosa, é claro. E galera, esse aí então pro vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da minha tier list, galera. Foi difícil fazer, deu um vídeo muito longo aí, eu já percebi, porque eu editei metade dele antes mesmo de acabar ele. Então, tipo, foi difícil, mas espero que vocês tenham gostado. Coloca aí nos comentários a opinião de vocês, o que vocês mudariam, o que vocês acharam da minha tier list, o que vocês acharam de eu não ter assistido o anime, nenhum episódio, cara. Se eu sei alguma coisa aqui, tudo que eu falo é do que eu assisto nos vídeos e de informações que eu tive que procurar em alguns lugares pra poder falar sobre o personagem um pouco melhor, pra não deixar assim só jogado, entendeu? Então espero que vocês tenham gostado, comentem aí como já falei, e se vocês gostaram, deixa um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações, e até a próxima, falou!